Depois desse anúncio do contingenciamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024, dessas falas também do presidente Lula, né, de apoio ao ministro Fernando Haddad, a gente conversa agora com o economista, especialista em contas públicas, Raul Veloso. Raul, bom dia, muito obrigada pela entrevista, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Esse contingenciamento, Raul, é suficiente para cumprir a meta do governo de déficit zero para esse ano, mesmo considerando ali aquela margem, né, de tolerância de 0,25% do PIB? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Bom, ela, sem dúvida alguma, vai ser importante para isso. Eu creio que o governo está fazendo as contas direitinho para saber quanto vai ser necessário. E aí tudo é uma questão de começar a implementar e verificar o que é que ocorre. E depois tem o problema do ano que vem, não é só 2024. Ele antes havia falado no ajuste também expressivo da programação de gastos de 2025. Aí o valor é 25 bilhões que ele havia anunciado antes. E aí nós temos de ver essas duas coisas se materializarem e considerar se o que está ocorrendo por trás das cortinas, quer dizer, em outros departamentos, vai justificar esse ajuste, porque não é só uma questão de anunciar, é tomar providências. Por exemplo, só para dar um exemplo, há uma proposta aí de encontrar uma solução para substituir o efeito que certo tipo de tributação tem no orçamento da União. E aí, se você desonera a base que antes era utilizada para gerar essa arrecadação, claro que há uma ameaça de não ter aquela mesma receita. Aí é preciso ver se o governo não conseguir vencer a batalha que ele trava hoje com o Congresso e com o STF para garantir essa arrecadação, se ele vai conseguir colocar outra receita no lugar. Ou vai apresentar uma proposta crível de corte de gastos que substitua esse efeito. Então, uma coisa é a programação de curtíssimo prazo, ver como ela se materializa, e isso ainda vai ocorrer antes de encerrar o ano, ou se o governo vai tomar outro tipo de atitude. A verdade é que essas soluções de curtíssimo prazo vão ficando cada vez mais complicadas para implementar. Está chegando a hora, mais que nunca, de o governo atacar as questões que têm efeito mais a médio e longo prazo, como, por exemplo, o ajuste previdenciário, que se torna cada vez mais imperativo. E para isso é preciso fazer um grande esforço, é preciso preparar um programa de ajuste, contar com a colaboração de todos, mesmo membros do próprio governo, que às vezes resistem a fazer esse tipo de coisa, para que a gente tenha duas agendas prosseguindo ao mesmo tempo. Uma de curtíssimo prazo, onde medidas emergenciais ou semi-emergenciais são adotadas para obter os resultados de ajuste que são requeridos, e uma agenda de médio e longo prazo que vai tocar no coração do problema, como no caso da Previdência. Raul, bom dia. A última reforma da Previdência é de 2019, né? Faz 5 anos, portanto. Esse vai ser mais ou menos o cronograma que a gente vai ter de estabelecer para reavaliar periodicamente as aposentadorias? E tem como pensar em uma nova reforma da Previdência sem mexer na aposentadoria dos militares? Acho que sim, tem muito o que fazer aí nessa área que não foi feito.
Por exemplo, a reforma que foi aprovada em 2019 não foi feita de forma extensiva aos demais entes. O simples fato de torná-la extensiva aos demais entes vai aliviar muito o problema. Há muito o que fazer, mesmo sem mudar regras, que é o que ocorre quando a gente fala em reforma da Previdência. Existe um passo a passo para reorganizar a execução previdenciária de forma criando fundos e outras medidas que são super conhecidas nessa área para fazer o que na linguagem desse setor a gente chama equacionamento previdenciário. Tudo isso terá de ser feito em algum momento e quanto mais cedo o governo se dedicar a isso, mais nós vamos ter chance de verificar resultados importantes acontecendo e abrindo espaço para a situação fiscal melhorar e até permitir outros gastos que sejam prioritários. Raul, nossos comentaristas, a Luana Tavares e o Acácio Miranda também participam. Vou começar aqui pela Luana, por gentileza, Luana. Bom dia, Raul. Bom dia. Bom dia. Eu queria entender, além da reforma da Previdência, que o senhor colocou como um ponto que seria importante ser retomado para garantir essa extensão da validade da reforma para estados, municípios e ampliar também esse fôlego fiscal e ajudar também os municípios e estados na questão da LRF e a sua saúde financeira. Quais outras medidas o senhor acredita que poderiam estar na lista aí de cortes, né? E uma delas que me chama a atenção de não estar na pauta é a da reforma administrativa, que também teria um impacto financeiro. Eu queria ouvir a opinião do senhor também, se ela deveria estar na lista ou não. A reforma administrativa é sempre importante fazer, é algo que deveria ser feito de forma permanente. Um pouco aqui, um pouco ali, tem efeito, não é tão grande como as pessoas podem pensar, em vista de determinadas restrições de mudança que não dá para fazer sem mudança constitucional, algo que ficaria bem mais complicado. Mas, além da parte de reforma administrativa, nós temos a área de assistência social, onde já se sabe, já se apurou que há gastos expressivos indevidos acontecendo e o governo não consegue se organizar para lidar com isso. Ou seja, há sempre muito o que fazer, especialmente em áreas que nem são muito conhecidas. E as pessoas, reforma administrativa, eu ouço falar desde garoto, só para exagerar aqui um pouco. Mas reorganizar a área de assistência social é uma coisa que ninguém fala e é preciso fazer urgentemente. Existe muita despesa elevada ocorrendo nessa área que não deveria acontecer. O governo tem como se organizar, enfrentar isso, lidar com isso, porque senão a gente nunca pode deixar de pensar também naquilo que ocorre se você não toma as providências corretas. Nós vamos ter uma exaustão terrível do gasto discricionário, especialmente dos investimentos em infraestrutura, cuja ausência impede o país de voltar a crescer a taxas mais elevadas. Isso é o X dessa questão. Nós temos de arrumar a área de previdência e assistência social para abrir espaço nos orçamentos para os investimentos que estão quase zerados voltarem a acontecer e o país voltar a crescer. Cássio, por favor. Professor Raul, bom dia, prazer falar com o senhor. Professor, a polarização tem nos levado a uma discussão bastante significativa nos últimos tempos. O que é melhor, o superávit fiscal ou o déficit fiscal? Como o senhor é o maior especialista em contas públicas do Brasil, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião. A gente tem que brigar efetivamente por esse superávit ou há a possibilidade de nós convivermos financeiramente com o déficit fiscal? É muito simples responder a isso,
por aquilo que eu acabei de dizer. Se nós não lidarmos com as questões que nos afligem de forma mais pesada, e a Previdência e a assistência social são duas dessas, o que nós vamos ver é o espaço do orçamento para investimentos zerar. E aí a economia não pode crescer. Então, não tem jeito. O emprego não crescerá se nós não fizermos isso. Só para vocês terem uma ideia, o peso da Previdência, do item Previdência, no gasto da União, pulou de 1987 a 2021, eu estou falando aí de um período, pouco mais de 3 décadas, pulou de quanto para quanto? De 19% para 52% do total. Olha só que absurdo. A Previdência consome mais da metade da folha de gasto. O investimento, em contrapartida, caiu de 16% para 2% do total. Óbvio que essa é uma situação que não sustenta. Se eu vou para outra área crítica, que é a área de bem-estar social, nós saímos, no mesmo período, de 9% para 16% do total. Então, isso tudo é impossível de manter. Nós temos de atacar, mais do que fazer a gestão de curto prazo, salvando curtíssimo o ano, um período bem próximo do que nós estamos vivendo, nós temos de pensar num período mais longo, onde essa estrutura de gasto que hoje existe, ela seja substituída por uma outra que permita os investimentos e outros gastos discricionários voltarem a ocupar um espaço importante no orçamento e produzir os resultados que a sociedade brasileira precisa. Perceberam? Perfeito. Raul, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, pelo seu tempo aqui com a gente neste sábado. Um bom fim de semana para o senhor e até uma próxima. Até a próxima. Obrigado a todos e que Deus ilumine nossos governantes para fazer o que é certo.